Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje é a última aula, ainda bem, falar um pouco dos indicadores de avaliação dos processos de restauração, ou seja, fiz o PRAD, fiz o programa, o processo de recuperação de áreas degradadas. O que indica que a área se recuperou ou não? É basicamente isso. Então, os atributos do sistema restaurado, ele tem que ter um conjunto característico de espécies do ecossistema de referência, maior número possível de espécies regionais, evitando invasão biológica, ou seja, indivíduos que não sejam daquele bioma, conter os grupos funcionais específicos, se for floresta, pioneiros, secundários e clímax, apresentar um ambiente físico, solo, principalmente, adequado para dar suporte ao desenvolvimento das comunidades. Apresentar um funcionamento aparentemente adequado para os estágios de desenvolvimento, crescimento inicial, desenvolvimento inicial, etc. etc. Está integrado a uma ampla paisagem, ou seja, ele tem que estar na matriz, integrado na matriz ecológica, isento de fatores que vão causar degradação, que a primeira coisa que tem que ter feito é retirar o fator de degradação, ter resiliência suficiente para tolerar períodos, por exemplo, de seca. Então a floresta ela tem que já estar estabelecida. Ser autossustentável no tempo. E o que são esses indicadores? Eles representam uma análise por meio da caracterização numérica e descritiva dos danos ambientais. Baseado em informações parciais que refletem o status do ecossistema, o uso repetido dos bioindicadores, ele gera um parâmetro, né? Que auxilia no entendimento da dinâmica da floresta e auxilia na tomada de decisões para melhorar a qualidade ambiental, ou seja, a recuperação está sendo efetiva ou não. Os potenciais indicadores, eles devem possuir uma relação bastante estreita com o objetivo, ou seja, com o problema, parte de um pequeno conjunto, ou seja, são poucos indicadores para definir todo. Ser definido claramente a fim de evitar confusões. Ser prático e realista. Não adianta nada ter um indicador que vai ser 100% confiável, mas ele for muito caro. Então ele tem que ser realista. Ser de alta qualidade e confiabilidade e ser usado em escala espacial e temporal. Ser facilmente mensurável, sensível aos impactos, servindo de forma a prevenir os impactos, rever mudança, que dê para rever mudanças no manejo, não ser pontual, ter respostas conhecidas, ter respostas de baixa variabilidade. Dentre esses indicadores, a gente tem indicadores da composição, ou seja, espécies indicadores, espécies-chave, invasoras, etc. De estrutura, então, quantidade de hábitats na paisagem, tamanho, isso, por exemplo, eu já tenho regeneração, então eu tenho o indivíduo adulto, já tem indivíduo morrendo e tem regeneração. Então a floresta já está estabelecida. A regeneração natural indica que a floresta está voltando. A regeneração natural com as espécies da área. Distância entre remanescentes, conectividade. Função, tem predação na área, herbivoria, competição, interações entre pássaros e tudo mais. Intemperismo em regime hídrico, não deve acontecer, então erosão, né? Decomposição de matéria orgânica. A escolha dos indicadores é a chave para o sucesso da sua avaliação, né? Como selecionar um indicador? Método de comparação,
comparação entre sítios onde houve distúrbio e outros sítios conservados. Por exemplo, manejo de solo, perda de diversidade. Eu vou comparar uma área conservada com a minha área. Avaliação dos mecanismos de sucessão. Primeiro ponto de como avaliar. Seleção de indicadores. Né? Os indicadores para essa restauração. Banco de sementes no solo. Então eu vou fazer qual a composição dele. Ele tem indivíduos só daquele que eu plantei, ele tem indivíduos novos chegando. Esses indivíduos novos são nativos, são invasores e por aí vai. Então eu consigo ter uma abundância de espécies que vão regenerar. Com a regeneração natural, os indivíduos que estão regenerando. Então o principal ponto para o ambiente estar se recuperando sozinho, resiliente, é a regeneração natural. A própria cobertura vegetal, então, o que está ali? O que está caindo de sementes? Serrapilheira aumentando matéria orgânica no solo e tudo mais. Sementes que estão caindo, a chuva de sementes. Então, basicamente o que está chegando de novos propágulos, o que está propagando novamente e o que tem na área. Então, áreas degradadas, a chegada de propágulos é menor. Quanto maior a recuperação, mais propágulos estão chegando, né? Então, estratégias restauradoras podem ser baseadas na chegada de sementes. Então, por exemplo, árvores remanescentes em pastagem, chuva de sementes e etc. Outros parâmetros são baseados nas características de solo. Então, atributos biológicos, físicos e químicos do solo, principalmente. Então, antes da recuperação, faço os atributos físicos e químicos, depois eu vejo químico, físico, biológico e visual do solo. A degradação física, ela é relacionada a alterações de solo, compactação, porosidade e etc. Principais indicadores: textura, estrutura, profundidade, taxa de infiltração, principalmente quando envolve nascente ou recarga do lençol freático. É interessante o uso de atributos de baixo custo e com metodologia simplificada. Textura do solo. Essa textura pode gerar uma erosão mais rápida, né? Então é feito análises, eu não vou entrar em questão, mas para saber a textura do solo e a agregabilidade, a erodibilidade desse solo e tudo mais. Resistência à penetração, verifica a compactação desse solo. Solos compactados têm uma menor capacidade de recuperação. Por exemplo, penetrômetro, penetrógrafo e etc. Avaliações indiretas, densidade do solo, condutividade elétrica, profundidade de raízes. Infiltração de água no solo, que tem a ver também com essa compactação. Então, a infiltração de água em solos compactados é menor, usa o filtrômetro. Degradação química, a gente vai usar os nutrientes para ver como está a nutrição desse solo. Essa parte química, tanto a física quanto a química, podem ser parcialmente recompostas, né? Mas é caro. Em relação à degradação por contaminação de solos, aí se torna um pouco mais complicado. Tem que usar espécies fitorremediadoras ou estratégias de remediação para a recuperação de solos. O pessoal da engenharia ambiental vê isso com o Rafael, uma disciplina inteira para recuperação de solos, né?
pH, acidez de solo, etc. Que indica carbono orgânico, é muito importante, fixação de carbono no solo. Eu não vou discutir análises aqui com vocês. CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica, quanto maior, melhor. Análises de macro e micronutrientes. Indicadores biológicos de solos. Tem micro-organismos, então análise de microbiota desse solo, seja macrofauna até microfauna. Invertebrados, bactérias e etc. nesse solo. Essa diversidade microbiana permite avaliar a diversidade, porém não a estrutura. O uso como indicador tem sido discutido justamente por causa disso. Essa diversidade mantém inalterada no tempo em geral, né? Então, fundamentos na ciclagem do solo e no fluxo de energia, nesses indicadores, são importantes para a formação de estrutura do solo, formação de biomassa microbiana, controlam função de decomposição e entre outras. Método de análise, fumigação e incubação, fumigação e extração, determinação, estudo métodos de laboratório, né? Respiração induzida, que não considera composição e estrutura. A diversidade microbiana é a riqueza de micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, geralmente avalia a nível de espécie e diversidade genética. Bom. O próximo indicador, então, o conjunto de indicadores são as análises florísticas da área, ou seja, o que tem em indivíduo não regenerante arbóreo já, né? Você consegue, através de alguns índices de Shannon, equilibrabilidade de Pielot, índice de Maguinness, dinâmica da comunidade, avaliando o crescimento dos indivíduos no tempo, aparecimento de fauna, então análises de fauna, qualquer animal ele pode ser um indicativo de qualidade ambiental ou de invasão, né, de outros indivíduos. Invertebrados são fáceis de ser avaliados com a contagem de indivíduos. E alguns indivíduos que são tolerantes ou necessitam de ambientes específicos também são interessantes de serem avaliados. Insetos são abundantes. Existem muitas espécies sensíveis à alteração no meio. Por exemplo, formigas. Formiga cortadeira é um sinal de desequilíbrio ecológico, não é essa da foto, né? Mas formiga cortadeira, ela vai se aumentar o número de colônias devido à falta de pássaros, por exemplo. Cupins são importantes no processo de ciclagem de nutrientes, têm um efeito na estrutura física, são abrigos para plantas, etc. Esses indicadores de fauna, então, na maioria, são feitos por comparação, ou seja, animais tais chegando na área, essa área já está recomposta ou já está dando abrigo a esses animais. Então, os cupins são ligados à ciclagem de nutriente, borboletas a ambiente limpo, por exemplo. Então, esses indicadores faunísticos, eles são bons indicadores, porque geralmente indicam a recuperação dessa área. Se tem animal voltando, tem área recuperada. Peixe indica, por exemplo, poluição dos rios. Os rios poluídos vão ter menos quantidade de peixe, espécies e tudo mais. Espécies chaves, devido aos térmitas, devido às alterações nas características do solo, grande quantidade de inquilinos da colônia que são importância para invertebrados. Formigas, saúvas, quem,
tem problema de muita quantidade de colônias. É problemático para a recuperação, né? Apesar delas fazerem também essa reciclagem de nutrientes, levando uma massa para baixo, né, do solo. Então, apesar de não ser recente, a discussão sobre o uso de indicadores vem ganhando força, expõe as dificuldades para chegar no consenso. É difícil você saber o que avaliar realmente. Na prática, utilizam muitos indicadores empíricos, presença de determinadas plantas, insetos, minhocas. No meio científico, além desses parâmetros, figuram as interações, funções ecológicas e tudo mais. Então, pessoal, com isso a gente termina o curso. Esses são os indicadores. Aqui eu não vou cobrar atividade em relação a isso. Em relação às atividades, eu coloquei um link antes desse vídeo, tem um link para os trabalhos. E vocês vão colocar então os 3 trabalhos, né? O de talude, o de reserva legal produtivo, o de área de preservação permanente nascente e o de reserva legal produtiva. Então, todos os trabalhos executivos e bem simplificados, só colocando o que tem que ser plantado, por quê e como, basicamente. Então é isso, pessoal. E até mais. Até final do mês, entrega desses trabalhos, fica melhor para mim. Aí eu finalizo para vocês. Qualquer dúvida, estou no grupo.